Olá a todos, paz do Senhor. Meu nome é Elaine, sou casada com Jaime, tenho 2 filhas, moro em Porto Feliz. Palavra e reflexão nas pegadas da unidade vivenciando o reino. Pessoal, eu vim aqui dar uma passadinha porque eu queria conversar um pouco sobre sofrimento. O título não é muito atraente, eu sei. A gente fala a palavra sofrimento, já causa sim um desconforto tremendo. Mas é justamente sobre isso que eu quero conversar. O sofrimento também está sujeito à soberania de Deus. E é isso que a gente vai ver. Ele também tem um fim proveitoso, tem o seu lugar na história de Deus. E graças a Ele é que nós podemos nos aproximar e ser transformados por Deus. Quem nunca ouviu aquela máxima que diz assim, se Deus nos ama, então por que sofremos? Então eu gostaria de contextualizar para a gente explorar um pouco mais esse tema, né? Bom, Deus nunca quis que nós sofrêssemos, né? Na verdade, o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, porque Adão e Eva lá atrás desobedeceram uma ordem de Deus, abrindo uma porta para o pecado. E por causa do pecado, o mundo jaz no maligno. Jesus sabe o que é sofrimento, né? Ele alertou para a gente em João 16:33 que nós vamos ter aflições neste mundo, elas nunca vão acabar, né? Embora o sofrimento tenha data de validade, tem data de expiração, essa é a boa notícia. Mas Jesus disse que nós teremos sim aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque nós também, como Ele, vamos vencer. Então a nossa missão, aqui contextualizando, não é só resistir ao mal, mas também vencer o mal, né? Dito isso, a gente precisa dar uma paradinha e pensar, para que fomos chamados, né? Por que eu existo? Aquela pergunta que às vezes a gente faz na frente do espelho, né? Por que eu existo? Qual o propósito para a minha vida, né? Pois é, se você existe, é porque Deus tem sim um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós, desde quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe, né? Isso é muito importante. Então, por que nós existimos? Existimos para servir aos propósitos de Deus em amor, com a motivação correta. E esse servir aos propósitos de Deus inclui o nosso ser integral, corpo, alma e espírito. Tudo aquilo que a gente adquirir ao longo da vida, de experiências boas e ruins também, devem servir aos propósitos de Deus. Então, tudo aquilo que a gente adquire de habilidade, conhecimento, experiência, sabedoria, histórico que a gente carrega da família, tudo tem a sua relevância na nossa formação, na nossa jornada para servir aos propósitos de Deus em amor. Quer ver só? Vamos dar uma pescoçada na vida de Moisés, né? Resumindo tudo, né? Na verdade, a história de Moisés está lá em Êxodo, na Bíblia, do capítulo 1 ao 15. Calma, a gente não vai ler, porque senão o vídeo fica muito longo. A gente vai dar uma resumida. Mas Moisés, ele foi salvo de um decreto real de perder sua vida. E até os 12 anos ele foi criado e educado pela sua própria mãe. E depois, aos 12 anos, ele foi descoberto, na verdade, pela filha de Faraó. E aí, depois que ele cresceu um pouco, ele foi integrado ao palácio. Pois é, Deus é um Deus de estratégia mesmo, né? Fez com que Moisés habitasse dentro da casa do inimigo. E lá, ele adquiriu muitas habilidades. E assim devemos ser nós também, né? Um filho ou uma filha de Deus também deve procurar aprender, crescer, se expor a novas experiências, a conhecimento para melhor servir aos propósitos de Deus. Moisés, por exemplo, lá dentro do palácio,
ele adquiriu muita habilidade, né? Aqui no nosso slidezinho a gente pode ver algumas delas. Leitura, escrita, história, geografia, ciências políticas, administração, liderança, armamentos, cavalaria, etc, 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 etc. E tudo isso serviu para um propósito de Deus. Qual foi ele? Libertar o povo de Deus, o povo hebreu, da escravidão do Egito. Então, nada que a gente se exponha é perdido diante de Deus, né? Deus tem muita habilidade de usar o melhor daquilo que a gente pode oferecer. Agora, cristão também sofre? A resposta é sim, né? Um filho de Deus não está isento de sofrimento, né? Ele não vive numa bolha, num mundo à parte, né? Não, ele vive aqui na terra também. Ele vive exposto a toda sorte de sofrimentos, né? Então, eu tomei, por exemplo, aqui, bem pertinho, o irmão de Moisés, né? Vamos dar uma explorada na vida de Arão. Eu sei que poucos falam da vida de Arão, mas eu gostaria de dar alguns exemplos de que cristão também sofre, né? Então, Arão foi aquele servo que pouco aparece, né? Não prega, não canta, não aparece, né? Mas ele tinha um ministério muito importante, que era um ministério de intercessão. Ele e os seus filhos foram eleitos por Deus para serem sumo sacerdote e sacerdotes diante de Deus, né? Então, aqui um breve resumo da vida de Arão. Vamos ver. Né? Tomou por mulher Eliseba, teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Pessoal, olha só, para não ficar muito extenso e cansativo, eu deixei as passagens bíblicas para serem consultadas e revisadas depois. Vale a pena dar uma visitada e tirar mais informação, mais contexto. E eu ouvi uma vez uma fala que achei muito interessante. Mais importante do que quem fala é a maneira que o Espírito Santo traz entendimento para quem ouve. Então, se você está ouvindo, o Espírito Santo está tratando com você, segundo o propósito de Deus para a sua vida. Tá? Então, eu deixei as passagens bíblicas aqui para vocês revisarem, tirarem suas próprias conclusões e permitir que o Espírito Santo faça a revelação das entrelinhas, né, para a vida de cada um de nós. Então, vamos lá. Arão, ele foi eleito por Deus para ser porta-voz de Moisés. Junto com Moisés, ele liderou a saída do povo hebreu do Egito e ele morreu em idade avançada, com 123 anos, no Monte Hor. Vale mencionar, pessoal, que Arão não escolheu esse posto. Não foi Arão que se auto-intitulou como sumo sacerdote, né? Tem várias passagens, eu elegi 2, uma do Novo, outra do Velho Testamento, afirmando que isso veio da iniciativa de Deus, né? Então, em Hebreus 5,4 diz assim: ninguém toma essa honra, esse privilégio para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. No Velho Testamento temos uma outra passagem, Deus falando com Moisés aqui no caso, né? Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes, né? Agora, cristãos também sofrem? Vamos ver. Aqui eu relatei aquilo que está documentado na palavra de Deus, mas imagino eu que deve ter N outros picos de sofrimento, né? Na vida de um filho ou de uma filha de Deus, aqui no caso a gente está focando Arão, que não foram documentados. Então aqui é só para a gente ter uma ideia de que, a despeito do sofrimento, né, com o sofrimento, Deus passa por ele conosco, né? A gente vai ver isso um pouco mais à frente, né? Então essa é a grande diferença entre passar por um sofrimento sendo um filho ou uma filha de Deus e aquele que ainda não o conhece. Faz toda a diferença, né? A gente vai verificar isso um pouquinho mais à frente. Mas vamos lá dar uma pincelada na vida de Arão. Morrem Nadab e Abiú ao trazer fogo estranho para Deus. Essas passagens estão lá em Levítico, né? Então, o que aconteceu aqui? Nadab e Abiú entraram no Santo dos Santos e foram oferecer fogo que Deus considerou como profano. Basicamente por 2 motivos. Primeiro, porque Deus não autorizou,
né? E Deus é santo, é preciso que se achegue a Ele em santidade. E segundo, porque, pelo que a Bíblia relata, eles beberam vinho antes de fazerem isso, né? Alguns estudiosos arriscam dizer que eles estavam embriagados. E por que Deus, né, permitiu que eles morressem, no caso, né? Porque os sacerdotes, eles eram representantes legítimos de Deus. E como tal, eles precisavam santificar o nome de Deus. Eles precisavam representar Deus devidamente, em santidade, com reverência, né? E não foi o caso de Nadab e Abiú aqui. E também o sacerdote representa o povo diante de Deus. Então é necessário que quando a gente se aproxime de Deus, a gente tenha reverência. Deus não aceita serviço de qualquer mão, adoração de qualquer jeito. A motivação precisa estar legítima. Deus, ele valida tanto a ação quanto a motivação, quanto a maneira que a gente se aproxima de Deus, né? E aqui é um bom exemplo disso, né? Então, Nadab e Abiú morreram ao oferecer fogo profano para Deus, né? Arão, sendo sumo sacerdote, não pôde nem expressar o seu luto publicamente. Ele o fez, obviamente, pelo sofrimento, mas em particular, para quê? Para que Deus não ficasse indignado com isso, né? E o nome dele fosse honrado e preservado ali. E em Levítico 10:19, se visitarem lá, a gente tem uma ideia do sofrimento de Arão. E logo em seguida há passagens onde Deus consola Arão, né? Agora, continuando a história. Logo em seguida, um pouco mais à frente, lá vai Miriam e Arão criticarem Moisés. A gente sabe que Moisés tinha um relacionamento diferenciado diante de Deus. Deus falava com ele quase que face a face, né? E Miriam e Arão tiveram ciúmes desse relacionamento, né? E eles usaram sob pretexto de que Moisés tinha casado com uma mulher etíope, mas nada. Na verdade é porque eles estavam enciumadas por causa do relacionamento de Moisés com Deus. Aí o que acontece? Deus se ira contra Arão e Miriam. Miriam fica leprosa. Arão corre, pede a Moisés que interceda em favor dela. Deus ouve a Moisés e aí Miriam é disciplinada, ela é apartada do arraial, né, do acampamento por uma semana e depois ela é reintegrada livre da lepra. Ou seja, mas, né, vamos dizer que não foi fácil, né? Depois disso, logo em seguida, outra rebelião. É impressionante como o homem luta por poder. Como se esquece da soberania de Deus, né? Deus é soberano. É Deus quem estabelece as autoridades, né? Sobre a terra. E lá vai rebelião de Corá, Datã e Abirão, mais 250 líderes, questionar a autoridade de Moisés e Arão, que nós já vimos lá atrás, que foi Deus quem estabeleceu. Eu assisti um filme onde Moisés e Arão fazem de um tudo e mais um pouco para dissuadi-los dessa ideia, mas não conseguem. Eles nem sequer dão ouvido para Moisés. E aí o que aconteceu? Deus se indigna, Moisés e Arão intercedem de novo em favor do povo e Deus não destrói todo o povo, mas acaba destruindo esses líderes e mais os 250 seguidores. Não destrói toda a comunidade, mas esses que se rebelaram, Deus elimina da comunidade, né? E aí terminou o sofrimento? Nada. Parece que com a gente, né? Uma montanha russa, né? Tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. E assim a gente vai vivendo diante de Deus, né? Com os nossos antepassados não era diferente, né? Aí, o que aconteceu? O povo responsabiliza Moisés e Arão por essas perdas, né? E aí o povo se rebela também contra Moisés e Arão. E aí, em resposta, Deus fica realmente muito bravo. Envia uma praga,
morre quase 15.000 pessoas. Adivinha quem intercede diante de Deus em favor do povo? Quem faz propiciação pelo pecado do povo? Pois é, Arão. Arão vai lá, intercede diante do povo e a praga cessa, né? E aí, para dar um basta nessas rebeliões, a gente conhece aquelas passagens da vara de Arão, onde Deus reafirma o chamado dele de sacerdócio para Arão e seus descendentes, né? Como sendo um chamado perpétuo. Agora, o que acontece? Mesmo em meio ao sofrimento, eu gostaria de reforçar essa parte, né? Essa parte é muito importante, né? Deus, ele jamais vai ficar indiferente ao sofrimento. A gente vê em várias passagens bíblicas, várias circunstâncias, vários acontecimentos, onde Deus dá estratégia, dá unção, dá graça, renova as forças, renova as misericórdias para aqueles que se achegam até Ele, especialmente em meio ao sofrimento. É quando o nosso coração fica contrito, é quando nós estamos carentes, dependentes, vulneráveis, é quando a gente solta aquele meu Deus, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. E é aí que nós estamos sendo trabalhados, por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus, por aqueles que Deus levanta à nossa volta para nos assistir, para nos suportar, para nos apoiar, né? Então essa é a grande diferença entre aquele que passa pelo sofrimento sem Deus e aquele que passa pelo sofrimento com Deus ao seu lado, né? Faz só toda a diferença, né? E quando nós passamos pelo sofrimento, com certeza nós não somos a mesma pessoa, né? Tem um versículo que fala muito ao meu coração, que diz que com a mesma consolação que nós fomos consolados, nós vamos consolar outros. Pois é, pessoal, é assim mesmo. Só quem sofreu sabe avaliar quem sofre. É quando a gente tem mais empatia, é quando a gente sentiu na pele, né, aquele sofrimento, não importa se igual, se parecido, é que a gente tem condições de ajudar outros que estão passando pelo mesmo sofrimento, né? E qual a melhor maneira da gente passar pelo sofrimento? Não existe melhor maneira, ninguém quer passar pelo sofrimento. E Deus respeita isso, né? Mas a gente pode sim passar com Deus, subir um degrau na nossa fé, né? Aprimorar nossa fé, receber mais graça, unção, ferramentas, estratégias, enfim, tudo que Deus nos proporcionar no sofrimento. E a melhor maneira, antes que nós estejamos expostos a qualquer sorte de sofrimento, é se aproximar de Deus, né? Se permitir ser amado por Ele. Tem um versículo em João 6,37 que diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais o rejeitarei. Então, essa é uma boa notícia. Você pode ir até Jesus. Jesus não vai rejeitá-lo. Jesus vai acolhê-lo e vai te dar condições de viver os seus dias e noites da melhor maneira possível. Você não vai mais se sentir só, vulnerável, desamparado, porque Jesus vai estar advogando a causa, né? E a boa notícia é que Jesus advoga com justiça, né? Com cetro de ferro, com amor, com misericórdia, com justiça. Ele é a melhor pessoa recomendada para tratar a todos os envolvidos no nosso sofrimento, com certeza, né? Então, a melhor maneira é amando a Deus. Conheça Deus. De que maneira? Lendo a Bíblia, orando, servindo ao próximo, tendo comunhão com os irmãos. Aprenda a amar a Deus. Confia nele, né? É o que eu falei e eu reforço, né? Sofrimento tem data de validade, tem data de expiração, ainda que seja quando nós voltaremos para a casa do Pai. Pode até ser neste momento, mas nada, absolutamente nada nas nossas vidas vai ser perdido, né? Henry Nouwen, ele fala o seguinte: vida espiritual é cultivo diário e vale a dor e o esforço. Deus considera toda a nossa dor,
todo o nosso esforço. Se nós passarmos por isso e formos encontrados, aprovados por Ele, né? Grandes coisas vão acontecer na nossa vida e na vida daqueles que estão participando de toda a nossa jornada, né? J. Ratzinger afirmou: não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor que cura o homem, mas é a capacidade de aceitar a tribulação e nela amadurecer. Só lembrando que a Bíblia está lotada de promessas e passagens bíblicas que nos lembram no meio do sofrimento que nós não estamos sós. Acho que tem muitas, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, eu gostaria de reforçar só os que estão na diagonal. Esse do centro, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, muito famoso, né? Não é um versículo arrogante, pedante de sou mais que vencedor, sou um super-homem, sou mulher maravilha. Não é isso que quer dizer aqui. O que quer dizer aqui, na verdade, é o seguinte: tudo que eu tiver que passar, Deus vai estar comigo. E por conta disso eu serei fortalecido. Por conta disso eu vou sair vitorioso. Por conta disso eu vou não só resistir ao mal junto com Deus, mas eu também vou vencer o mal, né? Outra passagem, né, no acima à esquerda: assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ou seja, é o que eu falei, Cristo também nos consolará, Deus nos consolará, o Espírito Santo nos suportará, né? E o último aqui da diagonal, à direita: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Pode falar com Deus, Ele é muito Deus, Ele sabe como nos ajudar. Ele vai entender, mesmo quando nós falamos por gemidos inexpressíveis. Essa é a dor que Deus mais interpreta, né? Ele é muito Deus para nos ajudar em todas essas coisas, pode acreditar, né? E ao invés de falar, por que comigo, eu não merecia isso, não entendo, não faz sentido, sofrimento para quê, né? Tirei isso daqui de um livreto que se chama Minutos de Resiliência, que por curiosidade, aqui um parênteses, foi um jovem que me recomendou este e um outro livro. É um livreto com porções diárias que eu leio aqui com a minha família logo depois do almoço. Costumo dizer o seguinte: agora que o corpo está alimentado, então vamos alimentar o espírito também, né? Eu particularmente gostei muito dessa recomendação deste jovem que está saindo de um período de depressão, e mesmo na depressão ele dá frutos, né? Essa é a grande diferença de sofrer com Deus e sofrer sozinho na força do braço, né? Sofrimento para quê? Diz assim, vamos lá. Ele existe para lapidar nossa paciência, reavivar nossa fortaleza interior e nos mostrar a verdade sobre nós mesmos. Existe para expulsar de nós toda autossuficiência e nos fazer recordar que somos membros uns dos outros, né? Eu recomendo fortemente a leitura desse livreto aqui, né? E é verdade, é no sofrimento que nós nos conhecemos. Ou nós nos rebelamos até contra Deus, culpamos Deus, responsabilizamos Deus pelo nosso sofrimento, ou a gente se aproxima mais dele e acaba amadurecendo nesse processo dele todo, né? Início, meio e fim em alguma etapa do sofrimento, né? Aqui tá a carinha do livrinho para quem se interessar. E é isso, pessoal. Agradeço pelo tempo aí dedicado. Deus abençoe, nos prepare, nos habilite, nos capacite nos nossos momentos de sofrimento. Deus abençoe e a paz do Senhor para todos. Até mais.